nunca bateu ou amassou um carro tarde da noite ou cedo demais e ficou na mão sem conseguir um local adequado para arrumar? Foi pensando nesse tipo de solução e, claro, muitas outras, que a R Golden foi fundada há quase 15 anos pelo empresário Renato Gouveia, que se tornou referência no mercado de reparos automotivos. Este é o assunto do Empreende São Paulo de hoje. Renato, tudo bem? Muito obrigado pela presença, seja bem-vindo. Tudo bem, Mariana? Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigada. Renato, a gente estava conversando há pouco aqui, você tem mais de 26 anos nessa área de ferramentaria, trabalhando numa série de empresas, mas só há 15, toda essa sua expertise, né, nesse ramo, fez com que você tivesse a ideia de fundar a R Golden. Isso, eu aprendi essa atividade dentro de uma montadora, onde eu trabalhei lá há 20 anos, e logo que eu aprendi essa função, que ela era meio que exclusiva dentro de uma montadora, eu aprendi essa função lá dentro e percebi que existia uma oportunidade de mercado fora. E comecei a fazer um trabalho paralelo ao da montadora, e isso foi evoluindo, a ponto de eu conseguir conquistar um salário maior fora da fábrica do que lá dentro. E isso me despertou uma curiosidade, uma pergunta que ficava na minha cabeça. Poxa, eu aprendi uma profissão tão bacana e tão rentável para um trabalho tão pouco desgastante, e não existe um curso para isso. E isso ficou na minha cabeça por muito tempo. Até que eu recebi um convite, né, para dar aula numa grande instituição e montar esse treinamento. Montamos esse treinamento, mas eu tinha algumas limitações, né, por estar montando um treinamento para os outros, e eu não conseguia pôr em prática exatamente aquilo que eu imaginava. E aí surgiu onde surgiu a R Golden, oferecendo um treinamento personalizado. E hoje a R Golden oferece mais de 13 serviços. Isso. Não é só nessa área de martelinho, mas em várias outras. Conta pra gente, Renato. Isso, hoje nós somos referência aí nacional em treinamentos de reparação automotiva. São vários cursos, o nosso principal curso é o curso de martelinho, mas tem também o curso de funilaria, de pintura, de polimento. Todos são treinamentos que nós conseguimos preparar um profissional num curto espaço de tempo. O meu foco lá é preparar uma pessoa para produzir e ter o retorno da forma mais rápida possível. A teoria, normalmente, que as pessoas estão acostumadas a receber em sala, aquela aula um pouco mais pacata, escrevendo bastante, não. Eu tirei isso do treinamento, existe sim a teoria, os cursos eles são apostilados, mas as pessoas aprendem na prática. Num curto espaço de tempo, eu consigo preparar uma pessoa para ela sair de lá e já ter um retorno imediato. Essa é a ideia. E diante da crise que nós vivemos, acho que o que nós oferecemos é valioso. Sem dúvida. Vamos falar um pouquinho sobre os cursos que você oferece, mais ou menos, se você puder colocar para a gente, até para quem nos assiste de casa e está buscando uma qualificação aí, nessa época de desemprego, crescente desemprego no nosso país, de repente pode ser uma ótima opção, né? Fala para a gente um pouquinho também sobre os valores desses cursos e, se você puder, claro, em quanto tempo é possível que essa pessoa consiga ressarcir esse valor desse investimento e começar a ter lucro. Correto. Agora as pessoas vão ficar até um pouco impressionadas com o tempo. É muito rápido, porque é totalmente prático. Por exemplo, o trabalho de martelinho de ouro, que é a menina dos olhos da área automotiva. O martelinho de ouro, por que eu digo a menina dos olhos, exaltei um pouquinho? Porque é apenas com a minha habilidade e a minha ferramenta, eu faço um trabalho sem ter custo nenhum. E é o trabalho melhor remunerado. Nesse tipo de treinamento, eu consigo preparar uma pessoa, se fizer um horário intensivo, que eu tenho essa opção também, a pessoa pode fazer o curso em dias alternados e horários alternados, que eu criei um sistema que tem essa flexibilidade de aprendizado, como nós recebemos também alunos que vêm de diversas regiões do país e de outros países também, e essas pessoas procuram fazer um treinamento intensivo. Eles ficam hospedados lá conosco, respiram, né, acordam respirando o trabalho, almoçam, voltam para o trabalho, jantam, voltam para o trabalho. Em 2 semanas eu consigo preparar uma pessoa que não tem experiência nenhuma nessa área para desenvolver essa atividade do martelinho de ouro. E esse é o nosso curso mais longo. Leva em média de 60 a 80 horas de treinamento prático para preparar uma pessoa que está querendo entrar nesse mercado de trabalho. Outras atividades, depois eu volto um pouquinho no martelinho, que aí tem mais assunto. Eu tenho um curso de polimento e estética automotiva. Aquele carro que está meio apagadinho, perdeu o brilho e a pessoa quer dar uma levantada nele. Esse é um trabalho simples, feito por um equipamento que nós chamamos de politriz,
mais o conhecimento do processo com alguns produtos. Em 2 dias nós preparamos um profissional e ele vai sair com a mesma capacidade fazendo um trabalho com a mesma qualidade que o professor. Talvez ele não faça 2 carros que nem o professor consegue fazer por dia. Talvez ele faça 1 por dia no início, mas ele já sai de lá capacitado para fazer. Aplicação de insufilme. 8 horas por dia, é um trabalho que você gasta na aplicação média de 15 a 20 reais de material e se cobra em média 200 reais. Dá para fazer um carro a cada hora e meia de trabalho. Então, se você encontrar... Aí uma das sacadas desse tipo de treinamento é que todas são profissões muito valorizadas, mas é importante que a pessoa também consiga criar a demanda. Então, em todos os cursos, nós orientamos as pessoas para que elas aprendam como cobrar, quanto cobrar, e muitas das vezes as pessoas estão vindo de áreas muito diferentes. Lá é comum passar pessoas que têm, às vezes, uma formação, já tinham uma carreira, e essa carreira, por algum motivo, diante da crise, foi interrompida e ela está buscando uma alternativa de trabalho. Então, nós orientamos essas pessoas em como cobrar, quanto cobrar, quais as possibilidades de atuação, aonde ele pode estar vendendo esse trabalho, para que ele inicie aí uma atividade individual, né? Que aí ele passou se tornou um microempreendedor individual. Quer dizer, vocês dão todo o respaldo de ponta a ponta para esse aluno. Isso. Ensinamos a profissão e damos para eles todas as diretrizes necessárias para que eles possam fazer disso uma profissão. E, lógico, hoje nós já estamos quase batendo aí 10 mil alunos formados. Nós criamos uma rede de informação entre os alunos. Hoje a tecnologia nos ajuda muito nisso. Então, hoje nós temos alunos fora do país que entram em contato comigo, me pedindo pessoas, porque ele já está num nível mais evoluído, montou oficina, está num lugar bacana e precisando de mão de obra. E eles entram em contato para que eu forneça essa mão de obra em várias regiões do país, na Grande São Paulo muito também, né? E em outros estados também. Quer dizer, hoje em dia você já está exportando mão de obra. Isso. Eu posso fazer um comentário que é bem curioso. Nessa área, falta muita mão de obra. Eu faço parte de 2 grupos de WhatsApp, que é do Sindifub, né? Sindicato do Proprietário de Funilaria e Pintura. Então lá só tem donos de oficina. As pessoas às vezes podem imaginar que a maior dificuldade de um proprietário da oficina é a falta do serviço. O que não falta é carro amassado e pessoas para levarem os carros para consertar. O que falta nessa área é a mão de obra para fazer o trabalho. Então o que a gente vem percebendo no mercado é que essa mão de obra está se valorizando muito, porque não entra gente nova no mercado. E é o mesmo profissional saindo de uma oficina, indo para outra, conquistando um salário mais alto. E hoje, analisando um pouco mais a fundo, que isso faz parte do meu trabalho também, motivar as pessoas no aprendizado, então elas têm que estar focadas e ter interesse em aprender. Acho que essa é a grande oportunidade que eu agradeço de você estar permitindo, que a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. A pessoa, em um tempo curto, uma renda boa, quais são as vantagens, né? Não faltam oportunidades de trabalho, então tem muita gente precisando desse tipo de profissional para quem quer trabalhar para os outros, e se ele quiser empreender, é muito simples e fácil, porque na maioria das atividades ele consegue fazer individualmente, ele não depende de outras pessoas para iniciar, né? Além de ser muito lucrativo, eu acho que a maior delas, a maior das vantagens, a maioria das pessoas estão presas em um determinado local pela sua profissão. Não tem aquela oportunidade de se deslocar. Eu, com o que eu faço, não tenho isso. Uma vez eu fui passear na casa de um irmão que se mudou para Maringá e eu sempre levei as ferramentinhas junto. Lá, durante o mês que eu fiquei lá, eu ganhei muito mais do que eu ganhava aqui. Só que, né, por ter na família ninguém que é empreendedor, ainda fiquei um pouco preso ao meu emprego e voltei para cá. Mas hoje eu vejo que essa é a maior das vantagens. Eu posso me deslocar para qualquer região do país ou do mundo, aonde tiver carro, eu tenho uma oportunidade de trabalho. Quer dizer, qualquer lugar do planeta. Sim. Hoje em dia. Na verdade, nem é só carro que eu desamasso. Eu desamassei coisas aí que você não imagina, até avião. Que bacana. Mas faz Agora, parte. Renato, outro diferencial é que essas ferramentas, inclusive, que você trouxe para mostrar para a gente, você mesmo cria elas, né? Isso. Você mesmo confecciona, desenha até como parte dessa sua expertise como ferramenteiro, né? Sim. No passado, quando eu aprendi essa atividade dentro da montadora, nós tínhamos uma certa dificuldade em resolver o problema, tirar
os amassados, porque faltava o recurso. E ao longo do tempo, isso foi sendo desenvolvido, tornou-se uma das minhas funções dentro da fábrica, eu tinha um jogo de ferramenta bem bacana e as pessoas estavam sempre pedindo emprestada. E eu tinha um pouco de ciúme delas. Mas dentro da fábrica, a ferramenta que você fez não é sua, ela é da fábrica. Então eu tinha que emprestar. Aí o encarregado falou, vamos resolver esse impasse? Você vai fazer para mim 6 jogos de ferramentas iguais ao seu, para que todas as pessoas possam trabalhar. E aí comecei a desenvolver essa habilidade lá dentro e criei também esse jogo de ferramenta bacana lá fora e as coisas começaram a andar sozinha. Eu tinha um jogo de ferramenta bem bacana, uma pessoa que trabalha com isso viu, me pediu para fazer, eu fiz para ele comentou com o outro, que comentou com o outro. E isso tornou-se também uma vertente da nossa atividade. Hoje eu sou formado em engenharia e administração e tenho uma facilidade de identificar, por ser um profissional que faz o trabalho, qual que é a melhor posição do cabo, o tamanho da ferramenta, a espessura, o tipo de ponta. E isso, ao longo dos anos, eu estou com quase 26 anos que eu exerço essa função, hoje o trabalho está muito mais leve, muito mais fácil e tornou muito mais simples para transferir esse conhecimento, fazer com que uma pessoa que não é da área consiga desenvolver pela facilidade que a ferramenta proporciona na hora de desenvolver o trabalho. Então mostra pra gente essas ferramentas e mostra também pra gente, o Renato ele trouxe a porta de um carro que ele vai simular um desamassado, né? Isso tudo em menos de 1 minuto. É isso? Isso, mais ou menos 1 minuto para fazer. É outra facilidade da R Golden, né? A pessoa chega com o veículo amassado lá, você não precisa desmontar, por exemplo, a porta de um carro. Você não precisa desmontar ela inteira porque você criou ferramentas para desenvolver o trabalho de forma simples e rápida, porque hoje uma das grandes preocupações dos clientes, o mundo está muito acelerado, né? As pessoas às vezes não perguntam primeiro quanto vai custar esse amassado, elas perguntam quanto tempo vai levar, porque ninguém quer ficar sem carro. Então é uma atividade que consegue conciliar essas duas coisas, eu consigo fazer um trabalho de forma simples e rápida e atender o tempo do cliente. Estou aqui com a minha principal ferramenta, esse é meu xodó, Mariana. Né? Esse foi feito já há uns 25 anos atrás, todo personalizado, eu mesmo que fiz o martelo, o cabo, ele é mais furadinho, as pessoas perguntam para que tem essa furação. É para dar um design bonito, né? Para impressionar o cliente, para tornar o martelo um pouco mais leve. E aqui eu tenho outros também, né? Ó. São vários os tipos de martelo, um pouco disso é particularidade, não é o martelo que vai fazer com que eu faça um trabalho mais fácil ou mais rápido, né? É uma questão de... Algumas coisas são particularidades. Pega o peso, olha o peso desse aqui, ó. Nossa, é levíssimo. Esse é bem levinho, o cabo dele é articulado. Esse é um pouquinho mais pesado. Sim, mas ainda bem mais leve do que se todo o cabo dele fosse fechado. Esse também é mais leve. Aí eles têm recursos diferentes, né? Esse aqui são os primeiros modelos. As pontas de madeira. Isso, esses são pontas de madeira para evitar marcar. Mas esses também, mesmo os de aço, eles têm as pontas bem polidas, olha como brilha. Aqui também, ó. Então, esse polimento não permite criar o dano no verniz. E essas ferramentas diferenciadas, elas facilitam no aprendizado. As pessoas têm preferências diferentes, né? Existem algumas particularidades durante a profissão. Às vezes, o martelo que é excelente para você, para mim, eu prefiro um mais pesadinho. Então, por isso, essa diversidade de ferramentas. Aqui, ó, eu vou simular um amassado que é muito comum. As pessoas param os carros, as vagas estão cada vez menores, né? Para que caiba mais carros no supermercado ou mesmo no apartamento, a vaga está bem apertadinha. E a chapa do carro hoje, não que o carro não é mais seguro, o carro hoje é muito mais seguro do que o carro do passado, mas ele tem uma chapa fininha que amassa com muita facilidade. Às vezes aquela batidinha de porta que o vizinho de vaga, só de encostar mesmo com cuidado, provocam esses tipos de amassado. Consegue focalizar aqui para que as pessoas possam ver? Isso. Esse tipo de amassado, ele é bem comum. Isso, eu estou apontando aqui com o martelo. Ele é bem comum nas laterais dos carros, porque é uma área muito exposta a atrito, né? Então ali toma aquelas pancadinhas e isso incomoda, na hora de vender o carro desvaloriza também. E esse amassado que eu vou fazer é com a técnica de martelinho, né? Eu vou desamassar sem danificar a pintura. Aí o interessante é ver o tempo em que isso leva para fazer. Esse seria um trabalho que eu cobraria hoje, num cliente, em média, uns R$120 por peça que eu desamasso.
nós, já com um pouco de experiência, conseguimos fazer em média 20, 30, até 40 peças por dia. Por dia. Então, é uma profissão que existe uma possibilidade de ganho que se nós fizer, quem escutou e fez a continha, às vezes fala, nossa, mas esse número parece absurdo. Ainda não é, porque existe também no planeta, né, essas condições climáticas que geram as chuvas de granizo. Já viu chuva de pedra? Claro. Então, e elas amassam todas as partes do carro, o teto, o capô e a mala. Quando ocorrem esses fenômenos de chuva de granizo, são as épocas em que nós ganhamos mais. Porque cada carro com chuva de granizo, que são muitos amassados parecidos com esse, né? Nós cobramos em média aí de 2 a 3 mil reais por carro para fazer esse trabalho e permite que se faça 2 a 3 carros por dia também. Só que esse é um fenômeno que ocorre, né, de tempos em tempos, em regiões... Sazonalmente, graças a Deus para nós e não tão bom para você, né, Renato? Tem pessoas que se especializaram nesse trabalho. Eles ficam analisando, por exemplo, tenho grupos de martelinho que só trabalham com isso, eles falam que a Regis Bittencourt é o caminho da felicidade. Porque está em direção ao sul, é onde ocorre, no Brasil, onde ocorrem as maiores e com mais frequência chuva de granizo. Mas fora do país, em outros países, na Europa tem o tempo todo. Então eu vou fazer esse amassado aqui para que vocês possam ver como é feito, né? Aqui eu estou utilizando uma das alavancas, ó. São vários tipos e formas diferentes com pontas. Todas confeccionadas por você. Isso. E você ensina os seus alunos como confeccionar essas ferramentas. Não, a ferramenta ela existe pronta no mercado para evitar essa perda do tempo. Com, em média, uns 2, 3 mil reais, ele adquire um jogo de ferramentas completo para efetuar todo tipo de trabalho. Tá. E também é uma profissão muito fácil porque é o que você falou no começo. Ele precisa, claro, da habilidade manual dele e de um jogo de peças e da procura. Eu costumo brincar com as pessoas que ensinar martelinho é como ensinar uma pessoa a dirigir ou andar de bicicleta. Vocês vão ver eu fazer, parece muito simples. Se eu der a ferramenta na mão de uma pessoa que não sabe, ela vai ter muita dificuldade, porque o trabalho que eu vou executar agora, ele é desenvolvido através de uma habilidade e coordenação motora. Né? O conhecimento é uma parcela pequena, que é essa questão das ferramentas, o acesso, mas é um trabalho de mais habilidade. Então, ele leva um pouquinho de tempo para aprender, mas depois de aprendido, quem estiver vendo eu fazendo, não vai ter a impressão de que eu estou trabalhando. E eu consigo fazer isso conversando com você. Consegue Perfeito. Focalizar o amassado? Vamos lá. Então, ó, eu estou fazendo o trabalho e nós conseguimos ir conversando. Então, isso, né, eu acho que a gente consegue provar que é uma habilidade desenvolvida. Eu não estou fazendo um esforço físico nada fora do comum, né? Ó, ali tinham 2 amassados. Sim, um já foi. Um já foi sanado. Agora eu vou pegar o outro que está um pouquinho mais para cima. Isso é muito comum nas portas dos carros, né? Em função das vagas. Só com uma peça. Isso. Aí, mais um pouquinho. Mas essa técnica permite que se façam coisas muito maiores também, tá? É que, como aqui é uma demonstração, eu estou fazendo um acabamentinho num defeito que é muito comum, esses tipos de defeito. Já está pronto. Não sei se levou um minuto. Não levou um fazer. minuto. E esse é um tipo de trabalho que se cobraria, em média, aí, uns 120 reais para ser feito. Ali, eu praticamente não usei o martelo, né? Que são amassados com formatos diferentes. Quando eles estão positivos para fora da peça, aí nós utilizamos bastante o martelo, né, e um conjunto de pinos. Olha como as ferramentas são curiosas, ó. Aqui eu tenho um pino que eu consigo trocar e colocar diversos tipos de ponta também. Na verdade, é identificar. Começa a ficar fácil de entender, né? Eu tenho diversos tipos de ponta, diversos tipos de amassados, e eu identifico qual que é a melhor ponta para aquele tipo de defeito. E isso tornou o trabalho muito mais fácil e rápido. No passado, nós tínhamos que desmontar a peça toda do carro para fazer um amassado daquele. Hoje, conseguimos fazer, né, no local. Então, eu ganho, né, eu tenho mais tempo para
para ganhar e o cliente perde menos tempo, que é o que hoje é muito importante para as pessoas. Isso para o cliente proporciona vários ganhos, como não precisar, como preservar a pintura original do carro, como não precisar desmontar a lataria, ou seja, são todos itens que desvalorizam esse automóvel. Sim, você tocou num ponto bem importante. A desvalorização de um veículo na hora da venda se dá através das partes que foram repintadas. E todas as partes repintadas são perceptíveis. Para nós que trabalhamos com isso, eu dou curso de pintura, né? Nós fazemos o trabalho de funilaria e pintura também, mas a repintura ela vai ser sempre perceptível do ponto de vista técnico. Então hoje, quando a gente vende um carro, leva-se para fazer uma vistoria obrigatoriamente, não leva? Sim. Então lá naquela vistoria, hoje eles identificam onde foi feita uma repintura e isso desvaloriza o carro na hora da venda ou dificulta a venda. A técnica de martelinho, ela evita todo esse processo de pintura, né? Agora, Renato, hoje você tem uma sede, a R Golden tem uma sede, um prédio que fica aqui em São Paulo. Isso, nós estamos localizados hoje na Avenida Professor Luiz Inácio Anhanha Melo, número 6399. Lá é um complexo de treinamento, aquilo foi a realização de um sonho. Como eu disse, minha vida toda eu trabalhei com isso. E tinha aquela ideia do curso perfeito, transferir esse conhecimento e hoje nós atingimos aí o ponto, né? Continuamos melhorando sempre, mas eu diria que hoje nós estamos numa estrutura que é o que eu sonhava para oferecer para o meu cliente. São 4 andares, né? Eu tenho na parte inferior uma oficina modelo, então o aluno aprende em um ambiente, né? Eu treino ele em sala e sempre levo ele para a oficina para que ele coloque em prática tudo aquilo que ele aprendeu no ambiente real. Eu tenho uma área para que ele possa fazer uma refeição tranquila, tudo quando é com TVs, para que ele possa ter conforto, porque o treinamento, e muitas das vezes, ele tem uma jornada, uma carga horária mais longa. É exaustivo. Isso, aí eu tenho as áreas de treinamento separadas para cada um dos cursos, tudo pensado, projetado para que a pessoa possa aprender no menor tempo possível. A minha ideia é treinar as pessoas para que elas possam ter de volta o investimento no menor tempo possível. E hoje, diante da condição que o país vive, né? Eu acho que nós estamos ajudando muita gente a sair da crise, né? Porque eu acho que é muito difícil uma pessoa perder o emprego. Eu nunca passei por isso, mas eu converso muito com as pessoas que vêm em busca, né? Então, o que a gente vende para as pessoas é um sonho. E você notou um crescimento, agora de 2, 3 anos para cá, justamente com essa crescente crise econômica no país, do aumento de procura pelos cursos? Sim, eu tenho recebido alunos de diversas áreas, com formação superior, pessoas que tinham uma atividade, por exemplo, taxista. Logo que entrou o Uber, hoje já caiu um pouquinho, mas logo que entrou o Uber, o taxista deu uma balançada. E ainda tenho alguns taxistas passando por lá, buscando uma outra alternativa de trabalho, porque aquela que ele tinha... E no mundo de hoje é assim, né? As coisas mudam muito rápido. E quem tem um, não tem nada. Só que esse tipo de trabalho, seja o martelinho, o polimento, a pintura, é muito fácil de você caminhar, seguir esse caminho e fazer disso uma profissão muito lucrativa e no futuro você montar a tua oficina também com um investimento muito baixo. É que eu acho que a maioria das pessoas estão focadas, não vou dizer que estão erradas, mas é que acho que por conviver em sociedade, a gente tem uma certa mania de achar que o que todo mundo está fazendo é o certo e o correto. Porque o mundo está voltado hoje, só se fala em cultura e tecnologia. Esses trabalhos, eles são trabalhos de habilidade física. Por isso se aprende num tempo menor. E por que se tornou tão lucrativo? Oferta e procura, né? Tem poucas pessoas, essa geração de hoje, geração Z, né? Uma criança com 2 anos já desbloqueia um celular, abre um aplicativo, com 5, 6 já baixa o aplicativo, já escreve, manda mensagens, e eles foram criados de forma diferente. Desenvolvem muita habilidade mental, mas também exercitam um pouco menos, né? E por isso essa falta da mão de obra no mercado. As pessoas hoje têm menos disposição também. Menos disposição para o trabalho manual. Para o trabalho manual. E tem se tornado uma mão de obra muito valiosa. Justamente pela lei da oferta e da procura. E quais são os principais benefícios dessa profissão? Olha, investimento baixo, acho que para as pessoas que estão com dificuldade, querem gastar pouco, o investimento é baixo.
o retorno é imediato. Se eu falo que o curso leva 60 horas para a pessoa desenvolver, ao término dessas 60 horas, ele está capacitado para desenvolver o trabalho. Então, com o investimento, vamos falar do martelinho, que seria curso e ferramentas, né? O treinamento para fazer aquilo e as ferramentas para fazer esse amassado que eu fiz aí, giram em torno hoje de R$4.000. E é uma profissão que você leva para qualquer parte do mundo. Às vezes aquela pessoa está vivendo em São Paulo porque é o local onde tem mais oportunidade, mas ela gostaria de viver em Porto Seguro, que é um lugar bacana, bonito e tem umas praias legais. Se eu quisesse morar em Porto Seguro, eu iria com maior tranquilidade. E não necessariamente ela precisa abrir uma oficina, né? Ela pode, com essas ferramentas, ela pode fazer esse trabalho em domicílio, onde, como você colocou, em qualquer parte do mundo, onde ela quiser. Aonde tiver uma aglomeração de carros, existe a possibilidade de trabalho. Perfeito. Agora, com mais de 10 mil alunos, 13 anos, a expertise de 26 anos na área, já pensou em abrir franquia, Renato? Já pensamos nisso, porque as pessoas às vezes se sentem inseguras, né? De sair de um outro estado para vir para São Paulo fazer, né? Apesar de nós termos toda a estrutura, ela tem alojamento, tudo dentro do mesmo ambiente. Aquela hora que você me perguntou, eu acabei não falando disso. Eu tenho um alojamento com refeitório para que a pessoa fique o dia todo lá com a gente. Né? Nós damos assistência para ela vir, mas as pessoas ainda têm um pouco de insegurança. Será que existe mesmo? Será que o que eu estou vendo na internet é real? Né? Então, hoje nós já pensamos, sim, em expandir. Mas ainda é um planejamento. Perfeito. E qual é a capacidade da R Golden hoje em termos de fornecer esses alojamentos para os alunos? Os cursos normalmente têm quantos alunos? No mês, entre todos os cursos, martelinho, polimento, pintura, a parte de estética toda, nós giramos em média uns 140 alunos, média, 120, 140 alunos por mês. Agora, Renato, para a gente finalizar, qual é a dica para quem deseja empreender no Brasil e mais do que empreender nessa sua área, na área de reparos automotivos? Eu acho que é se arriscar um pouquinho. Sai um pouco da tua zona de conforto, né? As pessoas às vezes ficam naquela, mas será que existe uma outra opção? Existe sim. Sai da tua zona de conforto e muitas das vezes essa opção de trabalho individual é muito mais lucrativa, você não tem a questão, eu digo que você tem que ter responsabilidade, mas você não tem aquele vínculo do horário, não tem um empreendedor individual, ele paga R$50 por mês e tem quase os mesmos benefícios que uma carteira assinada pela CLT tem, só não tem os mesmos descontos, né? Que uma pessoa hoje que ganha 4, 5 mil reais, ele tem um desconto enorme de imposto de renda, de INSS, essa carga tributária é alta e o empreendedor individual não. O trabalho que eu fiz aqui de vamos imaginar que eu cobrei R$120. Quanto eu paguei? Nada. Eu pago sim. A minha contribuição com o país é pagar o MEI, o microempreendedor individual, e eu tenho ali uma série de benefícios. Então eu acho que as pessoas às vezes não pensaram que existe uma possibilidade que pode ser melhor do que trabalhar para os outros. Perfeito. Renato, agradeço muito pela sua visita, pelas suas explicações. Confesso que fiquei muito curiosa para conhecer o prédio da R Golden. Qualquer dia vou te fazer uma visita. Fica aberto o convite para você, Mariane, e para qualquer pessoa. Eu acho muito bacana. Eu gosto quando as pessoas entram em contato pelo site, fazem o contato ali pelo WhatsApp, mas eu prefiro que elas vão lá pessoalmente, que aí ela tem a oportunidade de conversar com os alunos que estão em curso, conhecer toda a estrutura. Nós permitimos, olha isso, nós permitimos que as pessoas façam uma aula grátis para ver se ela tem afinidade, se ela gostou daquilo. Então as oportunidades existem. Sem dúvida. Estão aí. E muitas, a R Golden proporciona muitas. Qual é o site? É www.rgolden.com.br. O nosso endereço, Avenida Professor Luiz Inácio Anhanha Melo. Nós estamos localizados no bairro da Vila Ema, em frente à estação do metrô Camilo Haddad. Mais fácil ainda. Dá para chegar até de metrô. Renato, mais uma vez, muito obrigada. E você de casa que quiser rever essa e vários outros programas que a TV Alesp tem, é só você acessar o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela sua audiência e até breve.